Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Paloma, eu sou psicanalista e esse é o 6º vídeo dessa série que eu estou fazendo sobre ansiedade, baseada no livro Mentes Ansiosas da doutora Ana Beatriz. No vídeo de hoje vamos falar sobre medo, ansiedade e transtornos de ansiedade, quando um começa e o outro termina. Mas antes de irmos para o assunto do vídeo, eu peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e também ativem o sininho de notificação. Me siga no Instagram, que é @palomagfs. Lá eu converso com vocês, posto conteúdo sobre terapia e como lidar com os problemas diários. Aviso quando tem vídeo novo no canal, além de responder dúvidas e questionamentos nas caixinhas de pergunta. Agora vamos para o vídeo. Todo mundo tem medo e ansiedade, não importa a idade. Medo e ansiedade sempre estarão juntos. Na nossa mente existem várias caixinhas, que nelas são guardadas várias lembranças boas, e acabam por constituir parte daquilo que nos tornamos na idade adulta. Afinal, somos feitos inclusive das coisas que gostaríamos de ter sido. Ações, sentimentos, lembranças, desejos, frustrações e êxitos formam uma junção que resulta em nosso eu mais subjetivo e real. Mas também ninguém é capaz de vivenciar apenas belas recordações. Por motivos próprios à nossa constituição biológica, tendemos a marcar a ferro e a fogo em nossa memória as situações que nos fizeram sofrer, as que nos despertaram medo e, mais especificamente, as que nos fizeram sentir algo muito além do medo, o desespero. Para que serve o medo? O medo, na medida certa, tem uma função essencial para a nossa espécie. É ele que aciona nosso comportamento de autoproteção diante dos riscos com os quais nos deparamos no dia a dia ou em situações de risco de vida. Sentir medo é absolutamente normal, ou melhor, é necessário. Sem o medo protetor e instintivo, seríamos seres totalmente destemidos, inconsequentes e muito provavelmente mais violentos e cruéis. Todos temos medo de sofrer algum tipo de violência, injustiça ou de perder alguém muito querido. Se não fosse assim, não seríamos humanos. A dose exata de medo faz com que tenhamos atitudes adequadas diante de perigos reais e próximos, como em um tiroteio, por exemplo, quando devemos buscar abrigo ou deitar no chão para reduzir os riscos de sermos atingidos por uma bala perdida. É nesse medo instintivo e essencial à nossa preservação que também nos impede de reagir diante de um roubo, ou até mesmo um sequestro, e aumentar o perigo e exposição de nossa vida. O transtorno de ansiedade está intimamente relacionado ao medo. Qual a relação entre o medo e a ansiedade? Medo e ansiedade são dois lados da mesma moeda. O medo e a ansiedade formam uma parceria tão íntima que não há possibilidade de imaginarmos ou sentirmos um sem o outro. No dicionário encontramos a seguinte definição para a palavra medo: sentimento de grande inquietação diante da noção de um perigo real ou imaginário. De forma semelhante, a ansiedade é definida como sensação de receio e de apreensão sem causa evidente. Sinônimo de ânsia, aflição, perturbação de espírito causada pela incerteza ou pelo receio. Embora sejam definições técnicas, elas são importantes para percebermos a impossibilidade de distinção entre as duas palavras. Assim, devemos entender que sempre que o medo está presente, a ansiedade se revela em plenitude, seja em sinais físicos perceptíveis, seja em sintomas psíquicos. Basicamente, há 3 ocasiões em que a reação de medo se repete, mesmo que por motivos diversos e intensidade variável. A primeira é quando existe um motivo real e ameaçador que faz o organismo reagir com o objetivo de minimizar os riscos, seja fugindo ou se abrigando em local seguro, ou ainda interrompendo a reação de fuga para garantir uma segurança imediata. A segunda, quando as situações em que o fator ameaçador não é real, ou melhor, pode até existir, mas não representa um risco iminente ou significativo à nossa sobrevivência. Quem já não vivenciou o frio na barriga, o palpitar do coração, a respiração curta e as mãos trêmulas e frias no início de uma prova? No vestibular ou no Enem, essa situação é bem comum. Minutos antes de iniciar as provas, quando elas já foram distribuídas aos candidatos, grande parte deles escreve muitos desses sintomas. Depois de 10 a 15 minutos do início da prova, tudo tende a se reduzir. O coração, que no início parecia saltar pela boca, já bate dentro do peito e na maioria do tempo é possível não percebê-lo, sobretudo se o candidato consegue identificar assuntos bem estudados em diversas questões. O nome que damos a esse mal-estar
é a ansiedade. Ou seja, ansiedade é quando temos a reação do medo, mas não corremos risco objetivo de morte, ou ainda quando avaliamos de forma exagerada e equivocada o poder que uma pessoa, uma situação, um animal ou mesmo um objeto tem de nos fazer mal. A terceira são situações que equivaleriam ao que popularmente chamamos de desespero, ou seja, quando o medo ou a ansiedade ganham proporções capazes de modificar toda a nossa vida, causando limitações importantes nos setores profissional, social, afetivo, acadêmico e pessoal. O problema é quando esses momentos de desespero passam a ocorrer com certa frequência, a ponto de transformar a vida da pessoa em um verdadeiro pesadelo. Nesse caso, temos os transtornos de ansiedade, dos quais o transtorno do pânico é o mais conhecido entre nós, o que faz com que a busca por tratamento ocorra de forma mais rápida, já que as crises de pânico representam o mais puro desespero que o ser humano pode experimentar na vida. E onde o estresse se encaixa nessa história? A palavra estresse, tão utilizada em nossos tempos, também guarda profundo parentesco com o medo e a ansiedade. Enquanto o medo e a ansiedade referem-se aos sentimentos e sensações de cada indivíduo diante de situações reais ou imaginadas, o estresse corresponde às alterações bioquímicas ocorridas no organismo e relacionadas a esses sentimentos. Enquanto o medo e a ansiedade possuem um caráter mais subjetivo, cada um sabe dos medos e ansiedades que habitam na sua mente, a reação física do estresse sempre irá liberar as mesmas substâncias e desencadear as mesmas consequências, algumas imediatas, enfrentamento ou fuga, e outras crônicas, que retroalimentam o medo e a ansiedade, fazendo com que eles se acumulem e resultem nas doenças ou transtornos de ansiedade. É importante fazer algumas considerações sobre tudo o que já foi dito até aqui, para que alguns conceitos fiquem bem claros em nossa mente. Ou seja, a ansiedade é a face A da moeda e o medo é a face B. As duas causam estresse, mas a ansiedade é crônica e o medo vem de forma aguda. O medo te traz fuga ou enfrentamento, já a ansiedade te traz os transtornos. Quais são os transtornos de ansiedade mais comuns? Os transtornos de ansiedade têm quadros clínicos diversos na forma e na intensidade com que se apresentam, e cada um deles tem um nome específico. Os transtornos ansiosos mais significativos são os 7. Transtorno do pânico, fobia social, fobias específicas, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade de separação e transtorno obsessivo-compulsivo. No decorrer dos episódios dessa série sobre ansiedade, falarei especificamente de cada transtorno, descrevendo seus quadros clínicos, suas prevalências, suas origens, seus tratamentos medicamentosos, psicoterápicos e complementares, além de dar dicas de alimentação e de posturas vitais que poderão ser de extrema valia para quem sofre com um ou alguns desses transtornos, ou presencia o sofrimento angustiado de uma pessoa querida. O que pode acontecer se um transtorno de ansiedade não for tratado? Toda vez que se estabelece o diagnóstico de um transtorno de ansiedade, seja ele qual for, a pessoa acometida já traz em sua bagagem existencial muitos problemas em diversos setores da vida: social, profissional, afetivo, acadêmico e familiar. Isso acontece na maioria dos casos por desconhecimento do assunto e por preconceito em relação aos transtornos da mente. Em geral, o paciente começa procurando clínicos, depois passa para o cardiologista e em seguida neurologistas, endócrinos, pneumologista e assim por diante. É uma verdadeira peregrinação médica que leva muito tempo para chegar ao psiquiatra. É possível resolver o desconhecimento com informações encontradas em boas leituras sobre o assunto, mas é mais difícil vencer o preconceito. Todo preconceito esconde uma tendência ao controle e, como veremos, indivíduos com transtornos de ansiedade tendem a querer controlar as pessoas e os acontecimentos ao seu redor, como se isso fosse possível. Essa talvez seja a mudança mais árdua de se processar no tratamento de um ansioso. E o primeiro passo nesse sentido começa com a busca do especialista adequado, o psiquiatra, junto com o terapeuta. O psiquiatra trata do comportamento humano e das suas disfunções, desde as mais simples até as mais complexas. Toda vez que existe um desconforto psíquico, a avaliação de um terapeuta junto com o psiquiatra é indicada,
seja para um aconselhamento, seja para um tratamento curto ou de médio e longo prazos. O que importa é o bem-estar físico e psíquico. Muitos dos que sofrem de transtornos de ansiedade postergam ao máximo a procura de um psiquiatra e um terapeuta, porque acreditam que seus sintomas revelam uma mente fraca em um mundo de tanta competitividade. Existe cura para os transtornos de ansiedade? Ao contrário do que possa parecer, ao final de uma dolorosa experiência de medo e ansiedade em doses excessivas, podemos encontrar um caminho que nos leve a uma vida mais saudável e, principalmente, mais generosa com nós mesmos. No entanto, para que essa história possa ter um final feliz que todos almejamos, é preciso ter humildade para solicitar a ajuda certa e coragem para mudar velhos hábitos e ideias, e enfrentar antigos problemas e novos desafios. Em outras palavras, o que a medicina entende como cura não é uma solução definitiva. O que posso afirmar é que é possível libertar-se do tratamento medicamentoso, porém, isso envolve um conjunto de fatores. Trata-se de um longo caminho a ser percorrido e exige a reinvenção de nós mesmos. Bom, pessoal, esse foi o 6º vídeo dessa série sobre ansiedade que estou fazendo aqui no YouTube. Espero estar ajudando vocês e seus conhecidos de alguma forma com esse conteúdo. Semana que vem, na terça, vai ter mais um vídeo dessa série. Mas enquanto isso, assista os primeiros vídeos para não perder nenhuma informação valiosa. Eu encerro por aqui. Um beijo e até semana que vem.